A rodada começou, foram 6 jogos hoje, média de 2 gols por partida, 12 gols marcados nas primeiras 6 partidas do Campeonato Brasileiro, que deixa uma boa impressão, pelo menos para mim, bons jogos na tarde, início de noite deste sábado, combinando com esse empate no Maracanã entre Flamengo e Internacional, 2 postulantes ao título de campeão brasileiro de 2025. Vamos começar a falar sobre todos esses jogos a partir de agora para vocês. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes. Já está aqui, ó, embaixo da sua tela o caminho, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens. Quais as suas impressões sobre essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Só para passar os resultados, olha só, no Morumbis, o São Paulo estreou com empate, saiu vaiado de campo hoje pela sua torcida, 0-0 com o Sport. O Cruzeiro, com dificuldades, bateu no Mineirão cheio hoje o Mirassol por 2-1. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro num bom jogo na Arena do Grêmio 2-1. Lá no Castelão, Fortaleza fez um placar com muita tranquilidade, até mais do que se esperava, 2-0 sobre o Fluminense. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu Vitória por 2-0 e agora há pouco no Maracanã, vocês acabaram de ver aqui no Sport TV, empate entre Flamengo e Internacional, 1-1. Eu gostei. Queria saber de Carlos Eduardo Mansur, qual foi a sua primeira impressão dessa rodada inicial do Brasileirão que começou no sábado, Mansur? Boa noite. A primeira rodada dá sinais bons em termos de qualidade de jogo, de propostas agressivas, de que todos os times vão pressionar a saída de bola, não tem time esperando lá atrás. Agora, como a inovação dos 8 segundos aparentemente já começou a ser desafiada por quem está em campo sem a devida aplicação da arbitragem, a gente vai falar isso mais adiante. Acho que tem muita coisa para a gente debater. Pois é, vamos conversar também sobre isso com Paulo César de Oliveira, que vai tratar dos principais lances, os lances mais polêmicos dessa primeira rodada até aqui. Alex, e você? Gostou do que viu neste sábado? Foram 6 jogos, quase todos com bom futebol. Acho que a exceção foi o Morumbi, né? Lá no Morumbi, São Paulo e Sport fizeram um jogo abaixo dos outros dessa rodada, não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, bem-vindos ao Brasileirão. Rapaz, teve mais jogo? Era tanto jogo que eu fiquei até meio doido, cara. Eu fiquei tão focado depois aqui no Flamengo e Inter, mas fora a brincadeira, esse jogo do São Paulo foi mais difícil, até porque quando você joga num time que você não tem Lucas e Oscar, já dificulta, então facilita um pouco para o adversário. O Sport, ele encontrou uma maneira ali de bloquear e o 0-0 de Zubel dia, balançando, né? Já começa assim dessa maneira. Juventude começa super bem, mas foi um jogo bom, né? Das duas equipes lá, sim. Que mais? Pô, Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol fez um baita de um segundo tempo. Faltou, eu olhando o jogo, sobrando no sentido físico, empilhando condição de volume de jogo contra esse Cruzeiro, que até mostrou algo, vamos dizer assim, do que pode acontecer, mas eu acho que toda essa primeira partida, tiveram times que estavam treinando há 3 semanas, 2, então eu acho que a tendência é dar uma soltada para ter jogos melhores ainda. Vamos falar muito sobre os jogos todos da rodada. Vamos iniciar falando do jogo que acabou de terminar, o jogo do Maracanã. Daqui a pouco Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores estarão aqui para conversar com a gente direto do Maracanã, mas já dá para a gente ir trocando algumas ideias. Eu gostei do que viu, né? Eu gostei do que vi nessa noite lá no Maracanã. É que você falou do Viu, né? Do Viu já é para nós, a gente né? viu já no passado, né? O jogo já foi. Um primeiro tempo bom, né? De equilíbrio, mas na segunda parte o Flamengo foi bem superior ao Inter, né, Mansur? Acho que, pelo que foram as duas etapas, eu acho até que o placar mais justo seria a vitória do Flamengo, pelo que produziram as duas equipes ao longo dos 90 minutos, não? É isso, Felipe. O Inter teve um primeiro tempo de muito boa organização defensiva. A construção da jogada, que é muito típica desse Internacional, até o Rafael Marques, que fez uma análise tática antes do jogo, mostrou como o Inter resolve jogadas construindo e com cruzamento para definição do lado oposto, né? E isso aconteceu, a gente depois vai até se deter um pouco nesse lance na nossa análise tática aqui no Troca, mas o Inter com boa organização defensiva não saía tanto para contra-atacar. Esse lance é um lance até um pouco de exceção no primeiro tempo, mas para mim o jogo, você termina, sobre o lado do Flamengo,
É possível terminar o jogo com um olhar positivo de que o Flamengo, no segundo tempo, construiu o suficiente até para ganhar o jogo, mas, por outro lado, reforçar uma visão que é anterior ao Campeonato Brasileiro de um time que tem enorme dificuldade de transformar em gols muitos jogos que ele domina o adversário, ou muitos momentos de jogos, grandes passagens de jogos em que ele domina o adversário. Acho que isso tem a ver, de novo, repito, com formação de elenco, e hoje a questão foi muito radicalizada pela ausência, ao mesmo tempo, de Gerson e Arrascaeta. Quando o Flamengo, em geral, constrói, você tem o Gerson vindo da direita para dentro para ser um meia, praticamente, o Arrascaeta quase como uma dupla com ele de meias. Esse papel hoje, em grande parte do jogo, estava entregue ao Luiz Araújo e ao Bruno Henrique, que como um segundo atacante, por vezes vinha fazer esse trabalho entre as linhas do adversário. Os dois com muita dificuldade de jogar. E com características absolutamente diferentes. Porque o elenco do Flamengo, como a gente já vem dizendo há um tempo, tem menos jogadores habituados a trabalhar pela faixa central do campo e muitos jogadores que, de origem, até podem partir de fora para dentro, que é uma coisa, mas com pouca característica de já atuar entre as linhas adversárias. Isso, para mim, fez muita diferença, ainda mais contra um Inter que veio muito bem organizado, uma linha de 5, Fernando no meio dos zagueiros, fazendo um bloqueio muito bem feito no primeiro tempo, mas no segundo o Flamengo construiu o suficiente para ganhar. Vamos conversar mais, então, sobre esse jogo do Maracanã, porque já estão prontos aqui para conversarem com a gente Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, e Roger Flores. Tudo bem, meus amigos? Boa noite. Privilegiados que puderam ver um bom jogo ao vivo, em loco aí no Maracanã, entre dois times, como a gente já dizia desde antes do jogo rolar, né? Dois times que imagino que serão postulantes a título lá no final da temporada. Certo, Luiz? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, amigos. Alô, Diniz. Alô, Alex. Fala aí, Mansur. Bom, dois times que entraram como dois dos favoritos e que mostraram que tem muito repertório, apesar de desfalques importantes para os dois lados, talvez até especialmente para o lado do Flamengo, um empate que trouxe emoção, especialmente no segundo tempo, não, Roger? É isso, Luiz. Gostei muito do jogo. Mandar um abraço, rapaziada, que tá lá na mesa. Gostei muito da partida. Disse aqui no finalzinho que, de repente, plasticamente, faltou um pouquinho, porque são grandes jogadores dos dois lados, mas nuances para ser meio campista, com a entrada do Thiago Maia. Claramente, esses dois detalhes fizeram diferença, né? O Flamengo começou melhor, foi empilhando algumas oportunidades. Numa jogada por cima, o Juninho faz um cabeceio que o Rocher até se machuca no lance, se lesiona. A partir daí, o Roger Machado entende taticamente que o Inter está sendo dominado, traz o Fernando para ser terceiro zagueiro e dá um pouquinho mais de liberdade para Bruno Henrique, Bernabé saindo como ala um pouco mais do lado esquerdo, e o Inter sai na frente. Segundo tempo, o Flamengo volta melhor. Essa é a jogada aí que eu falei, que o Rocher se machuca. Foi corajoso, hein? E aí, no segundo tempo, o Flamengo volta melhor novamente, o Inter novamente em dificuldades, e mais uma vez o Roger aí faz o movimento oposto, né? Tira o Fernando de terceiro zagueiro, bota ele como meio-campista, entra o Thiago Maia, ele povoa o meio de campo e começa a sair daquele sufoco que o Flamengo impunha ao Internacional. Um jogo muito legal, Lédio. Eu gostei, principalmente por causa dessas nuances, a entrega e a disposição das duas equipes e dois grandes treinadores nos bancos, né, Lédio? Exatamente. Boa noite, amigos. Exatamente. Em resumo, tudo isso que o Roger falou, eu assino, e fica o alento, né? A gente fala tanto de que a gente não tem bons treinadores. Os dois treinadores hoje eram brasileiros, né? E têm trabalhado muito bem nos seus times. O Felipe Luiz fazendo um trabalho exuberante no Flamengo. O Flamengo, na minha opinião, jogou mais. Poderia ter vencido o jogo, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Agora, o Roger, que também faz um trabalho excepcional do Inter, ele conseguiu, em alguns momentos, equilibrar o jogo, se defender muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, não tão bem assim, mas conseguiu uma resposta no momento de maior pressão do Flamengo, congestionou o meio-campo e até teve fôlego para chegar lá duas vezes. Para chegar em contra-ataque. Só que errou muito o último passe, muito não, mas em 2 ou 3 vezes errou muito o último passe. Uma bola, o Valência abriu demais. Poderia ter tido até um pouco mais de êxito nessa proposta, o Roger. Mas acho que foram 2 propostas. A do Flamengo acho que foi mais bem sucedida, que soube se defender bem, menos no lance do gol do Inter, em uma ou outra escapada, e teve muito poder de fogo. O Flamengo terminou com o triplo de finalizações do Inter. Esse é o gol do Léo Pereira. Agora,
É o que o Mansur fala. Agora a gente tem que falar um pouco sobre o Flamengo. A dificuldade que o Flamengo tem para resolver os jogos. Se você ver, o Flamengo foi campeão estadual, mas empatou 2 vezes com o Fluminense. E o Flamengo é bem melhor que o Fluminense hoje em dia. E jogou bem melhor do que o Ele Fluminense. ganhou os jogos contra o Vasco. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Sim. Mas em nenhum momento com uma diferença de gols que exemplificasse essa diferença entre um time e outro. O jogo que o Flamengo ganhou com mais facilidade nos clássicos foi a final da Supercopa contra o Botafogo. Ali o Flamengo conseguiu um placar de 3-0, tomou um golzinho no final. Então, ali foi o jogo que o Flamengo jogou bem, né? mostrou. Se movimentou bem como centroavante, O Juninho jogou bem. Ele teve muito azar no jogo. Muito azar no jogo. Ele perdeu 3 bolas de cabeça e uma na trave numa movimentação inteligente dele. Não gostei muito Ortiz. do Bruno Henrique jogando pelo meio. Eu acho que é um desperdício. Ou ele joga como centroavante ou joga pelo lado. Naquela função entre linhas a qual o Mansur se referiu, eu acho que ele estava perdido no jogo. O Flamengo, que já tinha desfalques, acabou perdendo também, em boa parte do jogo, o poder de fogo do Bruno Henrique. O Juninho não, achei que ele fez um bom jogo. As substituições do Felipe deram certo, as do Roger também deram certo. Uma era mais para se defender, deu certo para o Inter. O outro era para mais atacar. Não deu tão certo assim para o Flamengo, que no final das contas foi um resultado melhor para o Internacional. Mas em termos de qualidade dos treinadores de trabalho, por mais que o Flamengo tenha jogado mais, o jogo deixa uma esperança para a gente. Temos bons treinadores e os 2 deles estavam aqui hoje à noite no Maracanã. Muito bem. Lédio Carmona e Roger Flores analisando como foi o jogo aqui no Troca de Passes. Galera, sabadão, né? Boa noite para todo mundo. Vamos ouvir agora Roger. Abraço. Também. E queria aproveitar